Meus amigos, que episódio insano foi esse quarto de Welcome to Derry, cara. Foi um negócio absurdo. Tivemos referência ao Clube dos Otários de It a Coisa, referência ao Ritual de Shoot, novamente temos a Maturin, referência pesada ao Black Spot, né? Vimos a Senhorita Kirsch também, outra referência, a origem sombria do Pennywise, finalmente a origem, o massacre da gangue Bradley, e tem outro detalhezinho também que ninguém percebeu e que vai ser fundamental pro desenrolar dessa primeira temporada de Welcome to Derry. Simbora, porque no vídeo de hoje vamos com 40 detalhes, referências, easter eggs, curiosidades que talvez vocês não saibam ou não tenham percebido no quarto episódio de Welcome to Derry, que foi o mais brutal até agora. Hello my friends geek na voz, e agora que as crianças finalmente conseguiram um registro, né, uma fotografia da coisa, da entidade na cena anterior ao episódio, agora eles vão até a delegacia para poder apresentar essas provas pro policial Bowers, mas obviamente eles não acreditam nas crianças, porque esse é o mantra da cidade de Derry. A parte mais negligenciada da cidade são as crianças, os adultos não acreditam nas crianças e ponto final. Isso é algo que a gente viu em It a Coisa, viu na minissérie, viu nos filmes, é mantra. E enquanto eles percorrem o centro da cidade, a série nos presenteia com vários locais familiares. Lá está a lanchonete, o Hotel Arrowhead e, é claro, o restaurante Jade of the Orient, né, que é o mesmo onde o Clube dos Perdedores se reuniu em It capítulo 2, 27 anos depois. Ou seja, isso marca oficialmente o início da nova geração do Clube dos Perdedores. Que, por falarmos em Clube dos Perdedores, nessa tomada deles andando de bicicleta pela rua, pelo centro, é a mesma coisa que a gente viu em It a Coisa com o Clube dos Otários, cara. É exatamente o mesmo take. Sendo que Arrowhead, né, por sua vez, parece ser uma referência direta ao Overlook Hotel, né, do Iluminado, construído sobre antigos terrenos sagrados indígenas. E Stephen King adora revisitar esse tema, né, que é o mal que nasce quando a humanidade profana o que é sagrado. E logo adiante vimos o açougue, né, o Quality Meat, onde a Charlotte conheceu Stan Kirsch, personagem que, como veremos, tem um papel muito importante do que parece, né. E não muito longe dali fica o beco onde vimos, né, no primeiro filme de It, as mãos queimadas dos pais de Mike Hanlon tentando escapar do fogo. A mesma tragédia que agora começa a se repetir. E essa tragédia do Black Spot a gente vai ver mais pra frente aqui nesse episódio, tá? Porque tem outra referência a ela, mas daqui a pouco a gente chega lá. Então as crianças cruzam a ponte com a torre de vigia visível ao fundo. E o rio que passa ali é o mesmo onde em It capítulo 2 um homem foi jogado e devorado pela coisa. É como se Daryl estivesse preso em um ciclo sem fim de violência e esquecimento, velho. E ao chegarem à delegacia, eles encontram o chefe Bowers e os dois policiais que já haviam vigiado a casa do Hank. Eles entregam as fotos, né, certos de que agora teriam como provar o que viram, mas quando as imagens são reveladas, nada acontece, nada aparece, nenhum sinal da criatura, nem das crianças fantasma. As fotos estão completamente vazias. E na semana passada, né, muitos acreditavam, né, que a coisa, a entidade, eu até cheguei a comentar sobre isso na minha análise do terceiro episódio, mas a coisa estava finalmente se manifestando fisicamente, ou seja, tomando a forma das crianças mortas. Mas aqui chegou nesse episódio, esquece, pai, não vai se revelar. Ou o monstro apagou a sua própria presença, ou está distorcendo a percepção de todos os moradores de Derry, né, como se a cidade inteira estivesse hipnotizada. Será que o Dick Hallorann, né, ele que tem a habilidade do brilho, né, ou iluminado, será que ele conseguiria ver a entidade nessas fotos? Ou então somente as crianças, hein? Fica o questionamento pra vocês. Mas curiosamente uma figura aparece, um palhaço, não Pennywise que conhecemos, mas um palhaço da época, idêntico ao que vimos no flashback de 1908 no episódio anterior. E é aqui que surge a teoria mais perturbadora, cara. Esse palhaço seria ninguém menos que a jovem senhorita Kirsch, aquela mesma senhora assustadora de It capítulo 2, que inclusive tem uma cena aqui nesse quarto episódio, eu vou chegar nessa parte, pode ser uma referência como também não pode, né, que é quando a Charlotte, ela vai conversar com a avó da Roni, né, que é a mãe lá do Hank que tá preso, e essa cena pra mim é familiar, uma mulher adulta sentada numa sala, tomando um chazinho com uma senhora de idade na frente dela, eu já vi essa cena em It capítulo 2, hein, e não termina nada bem pra Beverly. E a teoria diz o seguinte, né, a verdadeira senhorita Kirsch existiu, pois é, ela era filha de Bob Gray, o homem que It devorou e substituiu antes de assumir definitivamente a forma do palhaço. E o Bob Gray era dono de um circo que passou por Derry em 1908, e foi exatamente nesse circo que a entidade encontrou seu novo disfarce, o de um artista que fazia rir antes de matar. A jovem mulher que vimos no flashback seria então a filha do Bob Gray, a futura senhorita Kirsch. E o mais interessante, né, acredita-se que ela tenha se casado com Stan Kirsch, o açougueiro da cidade. O sobrenome mudou, mas o sangue e a ligação com o mal, permanece, irmão. E isso explicaria porque a figura da senhorita Kirsch
It aparece nas fotos, né? Ela está realmente lá, observando, vigiando as crianças, ainda conectada à criatura mesmo depois de tanto tempo. E se reparar bem, em todas as suas cenas tem um detalhe constante, que é o vermelho, a cor vermelha. O suéter vermelho, as luzes vermelhas, os reflexos vermelhos, o vermelho do Pennywise. E na escola, né, a gente percebe que de fato o grupinho novo ali dos perdedores está se formando, tá tomando forma, e eles começam a se questionar por que que a entidade não apareceu nas fotos, né? O que é que realmente está acontecendo naquela cidade. E a Ronnie sugere que talvez seja como Drácula, né, que não tem reflexo no espelho. E o Will, né, só que mais sério, tem outra hipótese. Talvez o monstro não os tenha matado porque está se divertindo. Ele disse, ele está brincando com a comida. Ou seja, uma explicação fria e biológica. O terror libera adrenalina, e é disso que a criatura se alimenta, né? E em meio à conversa, né, Ronnie comenta que vão tentar transferir o pai dela para Shawshank, que aí é outra referência a O Iluminado, que talvez junto com It a Coisa sejam as duas obras mais conhecidas do Stephen King. Shawshank é a prisão de Um Sonho de Liberdade, né, que é outro crossover direto do universo do Stephen King. E aí ela comenta, ninguém volta de lá, a não ser que você seja o Andy. E mais tarde, Lily vai até Juniper Hill e encontra uma mulher misteriosa, a mesma que acreditamos ser a senhorita Kurt. E durante a conversa, ela se lembra de crianças desaparecidas na década de 1930, a mesma época do massacre da gangue Bradley. E o detalhe mais assustador, ela diz que só se recordou disso depois que a Lily tocou no assunto. Isso mostra o verdadeiro poder de Derry, né, que é apagar memórias, silenciar testemunhas e fazer as pessoas viverem em negação. E a cor vermelha aqui volta a aparecer em tudo, né, nos figurinos, na iluminação, nos objetos, é o símbolo constante da presença do Pennywise, né, do sangue, do medo e da cidade corrompida. E o episódio inteiro é uma aula de horror psicológico, né? Ele não assusta com sustos fáceis, mas com a sensação de que algo antigo está sempre ali, observando. Derry parece viva, é como se a cidade fosse o verdadeiro corpo da criatura. Cada rua, cada prédio é um pedaço pulsante de um organismo maior, com exceção da cena do Will, né, quando ele tá lá pescando com o pai dele, porque ali teve um jumpscare. Eu me caguei de medo naquela cena aí, mas tudo bem. Sendo que os diálogos das crianças sobre reflexos e imagens são uma metáfora perfeita, né, porque a entidade não é apenas algo que pode ser visto, é algo que faz você esquecer o que já viu. É o tipo de mal que apaga suas próprias provas. Tanto é que no grupo dos perdedores, né, isso daí It é a Coisa, quando eles saem da cidade e retornam 27 anos depois, eles não lembram do que eles presenciaram na infância, né? Eles tiveram que reativar essas memórias traumáticas para aí sim lutar contra o Pennywise, mas quem saiu simplesmente esqueceu tudo que rolou. Até o chefe Bowers, né, cético e arrogante, não consegue disfarçar o medo quando vê a foto do palhaço antigo, e por um instante até ele percebe que há algo errado com aquela cidade. E é isso que torna o Welcome to Derry tão brilhante, né? A série não tenta reinventar o terror do Pennywise, né? Ele apenas expande, mostra que o medo não está na criatura, mas em tudo que deixa pra trás. Porém, percebam que tem algo muito errado com aquela mulher que está conversando com a Lily nesse episódio, né? Desde o começo tem algo estranho em torno dela, né? Porque nunca vemos o reflexo da mulher no espelho. A câmera evita cuidadosamente qualquer ângulo que pudesse mostrar sua imagem refletida, como se fosse intencional. E curiosamente, até agora ela só apareceu interagindo com a Lily. Nenhum outro personagem parece notar sua presença. Por isso, não seria nenhuma surpresa a gente presumir que a Lily estaria conversando, ou pelo menos estaria sozinha durante todo esse tempo. Ou então que aquela mulher que está ali diante dela seja justamente a Coisa, a entidade manipulando a Lily. Então corta pra Rose, que chega até a casa da Charlotte para entregar alguns móveis de sua loja. E as duas conversam sobre os antepassados da Rose, e é aqui que recebemos uma das revelações mais importantes do episódio. Em uma entrevista recente, a atriz que interpreta a Rose explicou que sua personagem pertence a uma tribo chamada Os Filhos de Maturin. E para quem conhece o universo de It, esse nome é muito familiar. Maturin é a lendária tartaruga cósmica, o ser que criou o universo e que é o oposto exato ao It, né, a entidade. Enquanto Pennywise simboliza o caos e a destruição, Maturin representa o equilíbrio e a criação. E nos livros do Stephen King, né, Maturin quem guia, né, o Bill na luta contra o Pennywise, ajudando o Clube dos Otários a vencer o mal. Então sim, é praticamente confirmado, né, o povo da Rose tem uma conexão direta com a tribo Chocopiwa mencionada em It capítulo 2, velho. E tem mais, vocês lembram do ritual alucinógeno, né, que o Mike Hanlon fez o Billy passar para ver a origem da coisa? O mesmo tipo de substância é provavelmente usada pelos filhos de Maturin para se comunicar com a própria tartaruga cósmica, a mesma fonte de sabedoria e poder espiritual, cara. Então a série corta pro Black Spoot, né, o mesmo clube que Sean deu a Halloran e seus amigos, que é um lugar onde eles poderiam relaxar e fugir do racismo constante de Derry. Mas quem conhece a história sabe muito bem, né, o Black Spoot está condenado. Nos livros, o Pennywise incendeia o local, matando quase todo mundo. E o Halloran sobrevive, mas carrega o trauma pelo resto da vida. Então ver a turma montando bar, felizes, rindo, é perturbador, cara, porque o público sabe o que vai acontecer. E enquanto eles trabalham no local, tá tocando a música What Say do Ray Charles.
É uma escolha curiosa, é uma música animada tocando no meio de um local que logo se tornará uma tragédia, né? E a câmera mostra o Halloran de costas e temos a sensação de que ele está sendo observado. E em poucos segundos, ele para e olha ao redor sentindo algo. E parte do seu dom, né, o brilho, é perceber o futuro, e ele claramente sente a catástrofe que se aproxima, cara. E eles comentam sobre um fogareiro que Halloran poderia usar para cozinhar, que é uma referência direta à sua profissão em Iluminado. Mas o detalhe é sinistro, né? É bem provável que esse mesmo fogareiro cause o incêndio do Black Spot, né? Que é um toque de ironia cruel do destino. Então voltamos à escola, onde as crianças assistem um vídeo antigo da Tartaruga Bert, né? Com o famoso slogan Duck and Cover, que a gente já tinha visto em episódios anteriores, e aqui novamente eles reforçam essa teoria dupla. Afinal, essa era uma propaganda americana usada nos anos 50 para ensinar o que fazer em caso de um ataque nuclear. Essa cena é idêntica ao trecho da abertura da série, que é um detalhe que liga simbolicamente a proteção e o medo. Sendo que no início dessa cena da escola, né, quando eles mostram lá a propaganda da Bert, a tartaruga, meio que aparece um projetor na frente, né, o famoso data show. E na abertura de It, Welcome to Derry, se vocês perceberem, esse projetor também aparece, mas quem tá manipulando o projetor são as mãos de um palhaço. E assim como as crianças eram ensinadas a se esconder em seus cascos, os habitantes de Derry vivem se escondendo daquilo que não conseguem enfrentar, velho. E a Charlotte descobre que o Will está ajudando Ronnie a provar a inocência do pai, e ela decide se envolver também, né, usando sua influência no movimento dos direitos civis. E durante o jantar, Charlotte comenta com o marido que o filho parece interessado em uma garota, e está claro que é a Ronnie. A reação dele é imediata, né? A cena é constrangedora, mas serve para reforçar, né, o preconceito ainda forte nos anos 60 e como isso influencia diretamente ao caso do Hank, né, acusado injustamente. E mais tarde temos um momento raro e doce, né? O Hannon, ele leva o seu filho para pescar e por um instante parece que eles finalmente estão se reconectando. Só que Derry nunca permite paz por muito tempo, né? O Hannon se afasta por um momento e então vemos o Will sendo puxado para dentro da água por algo invisível. E quando ele emerge, ele vê o pai, ou que parece ser o pai, né? Completamente queimado. E a coisa aparece dizendo: você também vai queimar, Will. Ou seja, cara, isso é um prenúncio, é algo que vai acontecer no futuro, é o Black Spot. Will Hannon será morto pelo fogo quando o Black Spot for destruído, cara. É o ciclo que já começou. E a cena é perturbadora porque mistura realidades, né? O pai do Will, na verdade, sobreviveu a um incêndio durante a Guerra da Coreia e carrega cicatrizes no corpo. E a entidade usa essa memória para transformar o trauma em arma. Então a água novamente tem um papel central, né? O monstro sempre aparece próximo a ela, seja em bueiro, um rio ou uma banheira. Em toda a obra do Stephen King, a água representa o inconsciente e o medo que esconde o que está por debaixo da superfície. E logo depois surge o símbolo definitivo do horror, né? O balão vermelho. Ele flutua lentamente enquanto Will e Hannon o observam. E minutos depois, o mesmo balão aparece preso em uma árvore do lado de fora da casa deles, né? Conectando essa visão ao palhaço do passado. E percebam, né, que quando o Will ele pega o telescópio dele para avistar a rua, né, para poder averiguar o que tá se passando ali na rua, antes de se deparar com a figura, obviamente, do Pennywise em formato de palhaço, percebam que novamente os vizinhos estão passando e olhando que de forma desconfiada para a casa dos Hannon. Ou seja, é o preconceito impregnado que a It, né, simplesmente a coisa, a entidade, conseguiu implementar em cada um dos moradores de Derry. Então corta para a delegacia e na mesa do chefe Burris há um maço de cigarros Pall Mall, né? O mesmo tipo que ofereceu ao Hank no episódio anterior, zombando dele, é claro. E a Charlotte chega ao local exigindo explicações sobre a prisão do Hank, e o Burris responde com arrogância: isso aqui não é o Sul, tentando se justificar, né? Mas sabemos que mesmo longe do Alabama ou de Mississippi, o racismo é o mesmo. Derry pode ser uma cidade pequena em Maine, mas a podridão moral é universal, cara. Então a Charlotte, ex-ativista do movimento dos direitos civis, não recua. Ela ameaça ligar para Martin Luther King, Kennedy e todos os outros casos possíveis em tom firme, né? Essa fala, além de provocativa, reforça o contexto histórico em que a série se passa. E como o horror de Derry é apenas um espelho do horror do mundo real. Enquanto isso, no Black Spot, né, o Halloran tem uma visão intensa provocada pelo brilho. Ele vê flashes das luzes mortas, né, que é a forma verdadeira do Pennywise, e imagens desconexas, né, dentes, luz azulada e algo que parece uma visão aérea de um local de um meteoro que caiu há milhares de anos, trazendo a criatura à Terra. E a gente também tem lembranças de sua avó, a mulher que a ensinou a controlar o brilho, e o pai violento que o agredia, né, cenas que ligam aí seu trauma à sua conexão espiritual. E durante essas visões, né, do Halloran, percebam que ele também vê a pia de um banheiro. E aí, se você já assistiu It a Coisa, você sabe muito bem do que se trata a pia de banheiro, Beverly, é clássico, né? E as visões mostram explosões de guerra, rostos queimados e novamente as luzes mortas, agora na cor azul, como na cena do ritual de Shuri que a gente viu em It capítulo 2. E é aqui que surge uma dúvida, né? Será que essas visões são manipulações do Pennywise ou será que a avó do Halloran, né, do além, está tentando avisá-lo sobre algo que está prestes a acontecer? Talvez seja uma das raras vezes que o brilho tá tentando evitar um grande desastre, tentando enviar um alerta. E logo no início ouvimos uma fala enigmática, né?
mantenha o seu brilho sob controle e não se aventure demais nas águas. Essa frase, né, dita Halloran, carrega um peso imenso, uma advertência espiritual. Afinal, quem possui o brilho é capaz de se comunicar com os mortos, como vimos em Doutor Sono, né, que é a sequência do Iluminado. E lá o Danny, já adulto, conversa com o espírito do Dick Halloran, que o orienta a enfrentar seus próprios fantasmas e trancá-los dentro da mente. E aqui vemos o mesmo tipo de poder se manifestando em Derry, né, conectando o universo de It ao de Iluminado. E na delegacia aparecem novamente os cartazes das crianças desaparecidas, né, alguns já conhecidos, outros novos. E como de costume, os nomes em muitos deles são homenagens discretas à equipe de produção da série. É um detalhe pequeno, mas mostra o cuidado com a ambientação de Derry, né. E nesse episódio o destaque vai todo pra Lily, né. A atriz entrega uma atuação absurda, especialmente na cena em que a Marge revela que o Danny Dawn, ou melhor, o Tim Flanagan, está apaixonado por ela. É um momento simples, mas profundamente humano, e a Lily, mesmo depois de tudo que passou, a perda do pai, o tempo em Juniper Hill e os traumas causados pela criatura, ainda é apenas uma menina tentando viver sua infância em meio ao caos, né? E a interpretação da atriz transmite inocência, né? Transmite dor, doçura na medida certa. E falando nesse tal do Tim Flanagan, o nome dele não aparece em nenhuma obra original do Stephen King, mas é quase certo que seja uma referência ao Mike Flanagan, que é o diretor responsável por várias adaptações do autor, né? Como O Jogo Perigoso e Doutor Sono. É um pequeno easter egg aí entre os mestres do terror, né? E mais cedo no episódio, as crianças assistem a uma aula sobre parasitas e o professor mostra o ciclo de um verme plano que infecta caramujos e que os faz ter olhos inchados, né? Atraindo pássaros para devorá-los e espalhar infecção. Essa metáfora é perfeita para Derry, porque o Pennywise é exatamente isso. É um parasita cósmico que se aloja na mente das pessoas, se alimenta de seus medos e as transforma em instrumentos para poder propagar ainda mais o terror, cara. E a gente vê que a Marge, ela fica impressionada com esse vídeo do caramujo, né? Que é justamente isso que It, né, o Pennywise, utiliza contra a Marge na cena posterior, que daqui a pouquinho a gente vai comentar. E assim como o verme manipula o corpo do caramujo, né, o It manipula a mente da Marge, né, distorcendo sua percepção e fazendo com que ela se machuque, acreditando que a Lily é a culpada. Cara, é uma cena brutal, pra mim a cena mais, assim, visualmente grotesca que eu já vi em toda a franquia It, juntando a minissérie e os filmes. E embora à primeira vista eu tenha olhado essa cena e dito, tá, isso daqui parece um desenho animado, parece um Cartoon Network, mas cara, é visceral demais, é brutal. E volto a dizer, eu acho que na franquia It, juntando a minissérie e os dois filmes, eu nunca vi uma cena tão brutal como essa. Não lembro. E muito provavelmente, né, agora que a galera pegou a Lily, né, com a faca na mão e a Marge sem o olho, as pessoas vão acreditar que foi a Lily quem fez isso com a Marge. E adivinha pra onde a Lily vai retornar? Juniper Hill, o hospital psiquiátrico. É bem provável que no próximo episódio essa menina volte pra esse hospital, velho. E à noite, né, de volta à casa dos Hanlon, o Will está acordado, ele não consegue dormir e resolve usar o telescópio que o pai o incentivou a montar no início da temporada. É um gesto inocente que rapidamente se transforma em horror. Enquanto observa o quintal, ele vê algo se movendo nas sombras. E então está lá, o palhaço, mas não o Pennywise que conhecemos. Dessa vez é a mesma mulher palhaço do flashback de 1908, né, a que segurava os balões vermelhos. Então será que It está assumindo novamente aquela forma? Ou será que é a própria senhorita Kirsch, né, revivendo sua antiga identidade do circo e perseguindo as crianças como parte de um novo ciclo? Então corta para a base militar e finalmente vemos o confronto entre o Hanlon e o Shawn. O Hanlon exige saber o que o Shawn e o Halloran estão escondendo. O Halloran pressiona os dedos na testa acessando o seu terceiro olho, que é uma técnica que ele domina desde O Iluminado, né, e mergulha na mente do Tanya. E lá dentro ele enxerga portas, inúmeras portas. Cada uma representa uma memória, um trauma, um segredo. E nos livros do Stephen King, essa metáfora das portas mentais é recorrente. É um aviso de que algumas lembranças deveriam permanecer trancadas. Então Halloran sabe exatamente o que procura e abre uma dessas portas, que é a memória do Tanya contando a tia Rose a origem da coisa. E segundo a história, há milhões de anos, uma estrela caiu do céu trazendo dentro dela um espírito maligno. O impacto abriu a crosta da pedra que aprisionava, libertando a criatura. E essa queda criou a cratera de Derry, né, o mesmo local onde séculos depois o Clube dos Perdedores enfrentaria o Pennywise. E os fragmentos da estrela, né, chamado de artefatos, foram enterrados, né, pelos povos nativos para poder conter o mal. E juntos formam uma barreira que a criatura não pode atravessar. E esses 13 artefatos são exatamente o que o Shawn vem procurando, né? A Rose conhecia a lenda desde a infância e foi ela quem contou a ele sobre os objetos sagrados. E em uma das lembranças vemos um dos artefatos guardados dentro da carapaça da tartaruga, que é uma referência direta a Maturin, né, a tartaruga cósmica. E a história continua, né? No passado, os povos nativos viviam em equilíbrio com a criatura, contanto que nunca atravessassem seus terrenos de caça. Mas quando os colonizadores chegaram e ignoraram os avisos, o equilíbrio se rompeu. Então a filha de Sesc, né, chamada Nikane, liderou um grupo de jovens guerreiras até a caverna da criatura para tentar enfrentá-la. Ou seja, temos aqui o primeiro grupo dos perdedores da história de Derry. Já pararam para pensar nisso? O grupinho foi formado para poder derrotar a coisa lá nas tribos indígenas. E durante a batalha, It assume a forma de um padre colonizador, né, que é o símbolo do fanatismo religioso e do
impacto cultural trazido pelos invasores. E os olhos amarelos da criatura brilham. São simplesmente as luzes vivas que aparecem em tom azulado, né? Como no ritual do Shud em It capítulo 2. E a luta termina de forma grotesca, né? Um bebê monstruoso sai do peito da criatura e ataca Sesc, uma imagem assim simbólica representando o renascimento eterno do mal, cara. E a visão do Halloran termina com a revelação de que Rose e os anciões de sua tribo têm a missão sagrada de manter a criatura aprisionada. E Daryl, nesse contexto, seria um sacrifício, uma pequena área corrompida para poder conter algo infinitamente pior. E na última cena a gente vê o Thaniel entregando justamente o covil do Pennywise, a localização exata para o Shaw, para os militares, de como eles devem iniciar essas investigações, que é exatamente a rua Nilbut, que a gente viu lá em It. A coisa, cara, é a mesma rua, a mesma casa sombria. Olha que referência genial. Mas e aí, faltou algum outro detalhe, referência, easter egg? O que vocês acharam desse episódio? Comenta embaixo que eu vou ler e responder todo mundo. Essa até a próxima, valeu, falou e fui!